para a gente conversar um pouquinho dos avisos gerais, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, estou compartilhando a tela. O primeiro aviso, então, era o que a gente conversou na semana passada, né? Em que eu ia disponibilizar para vocês um arquivo, né, com todos os enunciados, né, das ADs. Então, estão todos aqui. Ó, né? Só que eu tinha deixado combinado que era para vocês tentarem antes, né? Então, assim, a cada aluno que foi designado a uma AD, então vai ter o teu texto da AD, o gabarito da sua respectiva AD, né, que só você consegue ver, e tem esse aqui, né, com todos os enunciados. Aí eu coloquei lá para, acho que para quinta ou para sexta-feira da semana passada, e agora estou comunicando, né? Então, eu vou dar mais uma semana, né, para lançar todos esses gabaritos. Todos eles juntos, né? Porque cada aluno que fez um tem o seu. Então, né, quem quiser ter acesso antes, né, pode pedir a algum colega de outro grupo. Mas a ideia não era essa que a gente conversou na semana passada. Então, a primeira coisa era o arquivo, e a outra coisa que quem solicitou com mais veemência foi a Isabela, que era um fórum, né, para vocês conversarem sobre eles. Espera aí que está carregando. Foi. Então, tem um fórum. Aí qualquer aluno pode criar. Ué, mas não está deixando abrir aqui como aluno? Não está deixando abrir. Eu vou corrigir lá para vocês. Ou então eu vou abrir um, né, ou um fórum para cada enunciado lá, né? Aí vocês podem tirar dúvidas conforme o, 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 o enunciado para quem não fez, né? Para quem fez já sabe a resposta, no máximo pode ajudar os colegas que estão com dúvidas, né? Mas eu achei que estava funcionando aqui, acabou que não está, não. Então, vou liberar isso para vocês, né? Os enunciados já foi, os fóruns, né? Assim que eu terminar aqui, eu já libero para vocês, para vocês conversarem sobre os outros enunciados, ou então, né, como eu já percebi em outros semestres, né, costuma dar pouca interação, né, depois que a AD já foi cobrada. Aí, se não tiver uma movimentação aqui, né, nesse fórum extra, aí, né, pode tirar por qualquer outro meio, né, aqui pela sessão de vídeo, né, pela sessão de chat ou então pela sala de tutoria mesmo. Mas eu vou tentar, né, já que esse semestre teve solicitação, eu vou tentar de novo. Vou deixar ele aberto aí para vocês tirarem dúvida dos outros enunciados. E a partir da semana que vem, aí eu coloco, né, todos os gabaritos. É bom porque tem questões num bom nível, que já estão com gabarito, que já foram revisados, tá?
Então, vale a pena treinar. Eu tinha ficado devendo isso para vocês na semana passada. Isso era um aviso. O outro aviso é que teve alteração da aula 4 hoje, tá? Hoje ou ontem. No finalzinho da noite de ontem, né, para hoje de manhã. A gente colocou esse material extra aqui, tá? Que é o fluxograma de como que o algoritmo funciona, né? Que é o de branch and bound baseado em programação linear. Então tem um fluxograma aqui. A gente vai passar por ele antes de entrar nas dúvidas, tá? Que é uma boa forma de visualizar o que a gente está fazendo naquele exercício 4, desse aqui. No exercício da aula 4, que é o exercício 1 da lista 2. E além desse arquivo aqui, a gente ainda vai ter um outro que o professor meu falou que deve me mandar. Ele tinha dito até o final da noite de hoje, mas ao longo da semana, tá? Que é um apêndice para mostrar as ilustrações de um problema desse no GeoGebra. Então vai ter mais detalhes, ele está montando isso, aí eu vou ver mais ou menos como ficou e a gente pode conversar sobre ele depois. Então, são complementos a essa aula de Branch and Bound. E, como eu disse também, na semana passada, tem a aula 5, que era para ter saído na segunda-feira. Ela já estava um pouquinho atrasada, estava na suspeita de não sair, até avisei antes, né? Na terça-feira passada, mas o professor meu falou que deve sair até o final da semana, né? Porque ele compõe parte da primeira prova. Mas parece que não vai ser uma questão obrigatória. Mas aí eu vou ter mais detalhes, antes da AP eu confirmo isso para vocês. Mas, sim, a P1 vai da aula 1 até a aula 5. Aí, se ela vai ser pontuada ou não na P1, a gente vai saber ainda. Mas a aula 5, né, sai até o final da semana. Aí, vamos dar só uma olhadinha rápida aqui, antes da gente ir para as dúvidas, nesse fluxograma. Ah, não, peraí. Eu não vou colocar aqui, não. Deixa eu colocar eles para vocês. Deixa eu colocar ele para vocês aqui. E aí dá para a gente brincar com as ferramentas daqui. Então, esse é o fluxograma. Né? E tem outro slide dele que faz algumas considerações. Então, a primeira, que é para ter uma noção do porquê que está, né, de uma certa forma, cada Z ali, cada limitante, e não o inverso, é porque ele está considerando um problema de maximização. Então, é o nosso problema base. Se for de minimização, a gente inverte algumas lógicas. Mas então, aquele fluxograma está baseado num problema de maximização. Aí ele diz, né, lista aqui, que é a lista de nodos não explorados, blá, blá, blá. Ele diz Z é o limitante. Aí eu vou conversar isso tudo com vocês e dar uma ideia do que é gap dual aqui, que é o que gera mais dúvidas. Ele fala o que é um limitante superior, o que é um limitante inferior, mas aí a gente volta depois. Então tá. Né? Tem o fluxograma do método de branch and bound para um problema de maximização. Aí o que a gente faz, né,
naquele exercício da aula 4. Né? A gente pega aquele problema, né, que tá representado como maximizar um z, né, uma função linear qualquer, sujeito a algumas restrições, e com restrições de não negatividade e de integralidade, né? Que as restrições têm que ser inteiras. Então, o primeiro passo que a gente faz lá é resolver o problema original, né, com a relaxação das variáveis, né? No caso do x, né? Do xi, de cada x, né? A depender do espaço de solução que a gente tem. Ele pode ser xn, né? Em n variáveis, mas a gente só cobra de vocês em duas variáveis, que dá para resolver pelo método gráfico. Então, a gente resolve ele, aí deixa eu dar um zoom aqui, a gente resolve ele relaxado, né? Com a condição que as variáveis x e elas são só maiores ou iguais a zero, né? São contínuas, estão no campo dos reais. E aí, dali que a gente agora sabe, né? Que eu tenho um problema resolvido, onde as minhas variáveis elas não são necessariamente inteiras, né? Algumas podem ser inteiras, outras não, mas também pode acontecer de já no começo, né, eu ter uma resposta inteira. Né? É muito pouco provável, mas pode acontecer. Eu ter resolvido ele, né, com uma relaxação e mesmo assim ter dado inteiro. Pode acontecer. É menos provável. Em provas isso não vai acontecer porque a gente quer que vocês executem o algoritmo de branch and bound. Então, pelo menos uma delas vai ser fracionária. Aí ele diz aqui, né? Ele tem um P0 na lista, o limite superior é mais infinito, inferior é menos infinito, porque eu ainda não tenho limite nenhum. E o meu x asterisco aqui, né, é a solução incumbente, o que a gente chama de candidata ótima, ela ainda é vazia, né, porque não tem nada ainda. Aí ele pergunta, a lista é vazia? Né? Se ela está vazia, significa que eu explorei todos os nodos da minha árvore, o que ainda não é o caso, porque eu comecei a colocar nodos agora, né? Que eu já tenho uma solução relaxada minha. Né? Aqui é como se eu estivesse no nodo 0 e eu estou incluindo os nodos 1 e 2 decorrentes da primeira relaxação. Né? Então, se a lista estiver vazia, significa que eu parei. Né? Aí eu tenho o meu x ótimo, né? A minha solução candidata ótima ou incumbente é de fato a solução ótima, né? Ou ótima global, porque a gente tem escolhas locais aqui. Né? E o z inferior é o seu valor. Não é o caso no início, né? Porque eu ainda estou colocando... Eu ainda tenho nodos a explorar, nodos a percorrer. Aí eu vou tirar, né, um nodo dessa lista, que aí isso vai depender, né, da variável mais fracionária, vai depender do teu método de busca,
Só que você vai tirar ele. Antes de retirar, tem que saber, né? Se o enunciado pede a variável mais fracionária e qual tipo de busca para você selecionar qual que é o nodo correto. Então, você tira um nodo, aí você resolve a relaxação de PL dele, o valor da RPL é o teu limite superior e a solução, que é o valor associado, né, de cada variável x, é a solução de relaxação de programação linear. Então, em cada solução de um nodo, né, a gente está calculando uma relaxação de programação linear que é baseada no espaço original, que é relaxado, e adicionando as disjunções que representam aqueles nodos. Essas disjunções são das ramificações de cada variável fracionária. Então, ao resolver cada RPL, eu tenho uma solução ótima desse nodo, né? Desse nodo relaxado. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, eu tenho a solução desse nodo. A solução dele, né, é dada por um par ordenado x, né, x1, x2, que é a solução das variáveis, né, e os valores de x, né, quando eu coloco no valor de z, que é a FO, aí eu tenho o limite, que no problema de maximização é superior, que é o valor da RPL. Então, z e o x. Então, resolvi esse nodo, aí, né, eu tenho a solução ótima desse nodo, né, que pode ser ou não solução do nosso problema original, que agora eu vou avaliar. Né? Eu sei cada valor de x e sei o valor do z, que é o limitante. Aí eu vou olhar para o x, né? Aqui, né? Se eu conseguir resolver, né, se eu tenho solução para o x, então essa RPL ela não é inviável. Né? Que aí eu vou olhar para as próximas decisões. As próximas decisões é dizer se ele é inviável, né, se ele tem um valor de limite pior ou se ele é a solução inteira, né, para a gente prosseguir. Então, eu resolvi. Se eu resolvi aquele nodo e eu encontrei valores para x, ele não é inviável. Então, se não é inviável, eu desço mais um nível. Né? Então, eu não podo por inviabilidade. Aí eu olho para o próximo. Ó, eu achei valores para x. E com esses valores de x, eu tenho um limite superior, que é o valor do z, que a gente olha naqueles subproblemas, ele é pior do que a solução incumbente ou a solução candidata a ótimo, que significaria que eu já encontrei algum ótimo local. E esse valor de z que eu achei é pior que ele, então, se for pior, eu podo por limite. Se não for, aí eu desço mais um nível. Né? Aí eu olho para o x. Olha, para o x que eu encontrei dessa solução desse nodo, todos os valores de x são inteiros. Né? Se for, sim, aí eu atualizo o limite inferior e a solução incumbente, né? Ou solução candidata a ótimo. Aí eu vou dizer que ela vale esse z desse nodo e atribuo valores de x para a solução do problema original. Aí eu posso podar por otimalidade. E aqui é uma otimalidade local, porque eu vou fazendo diversas podas por otimalidade até que eu não consiga mais podar, né, de maneira nenhuma, e a minha última, né, o último valor que eu tiver de solução vai ser
a solução ótima do problema inteiro, né? Ou ótima global, porque a gente está tomando decisões locais aqui. Agora, se não for, aí eu vou para o outro nível, né? Que aí eu não fiz nenhuma poda. Não podei por inviabilidade, não podei por limite, não podei por otimalidade. Aí eu vou ter que continuar a minha busca na árvore. Eu vou ter que particionar de novo esse problema em outros dois subproblemas de acordo com a variável fracionária, né, criando dois ramos para ele. Então, aí eu particiono, crio dois novos subproblemas e insiro na lista. Aí, assim, eu vou repetindo esse processo até que eu não tenha mais nodos a serem explorados, ou a lista vazia, né? Quando a lista estiver vazia, aí eu paro e eu recupero o valor de x e o valor de z. Aí, só para lembrar, né, que às vezes gera dúvida, o grau hierárquico é esse mesmo, tá? Eu primeiro respondo se o problema é inviável ou não. Depois, se ele é pior ou igual a uma solução que eu já encontrei, que aí é poda por limite. E depois eu respondo se ela é inteira, se é uma solução inteira ou não, né? Se eu podo por otimalidade ou não. Se você seguir esse grau hierárquico, você não vai errar, né, quando chegar, quando vocês tiverem dúvida de, eu já tenho uma solução inteira, por exemplo, com valor 4. Né? Aí, Breno, eu achei outro nodo que também tem valor 4. Aí eu aplico qual poda? Aí, assim, para não gerar mais dúvidas, tem que seguir esse grau hierárquico. Então, se eu já tenho uma solução 4, eu já achei uma 4, e não me importa mais, né, se eu tiver soluções alternativas. Eu já tenho uma que vale 4 para mim, é suficiente. Não quero saber de outras. Se eu tiver outras, aí eu vou desconsiderar. Né? Então, eu não vou poder ter duas podas por otimalidade com o mesmo valor. Então, se eu achei num primeiro nodo 4, aí eu continuei a busca e achei 4 de novo, eu não vou podar esse novo nodo que tem limite superior 4 por otimalidade. Eu vou podar por limite, tá? Obrigatoriamente. Esse fluxograma aqui tira essa dúvida. Tá? Aí vocês vão ver, né, com essa lógica de limite superior e inferior, por que a gente coloca os números em uma posição, né, acima da bolinha que representa o nodo e abaixo não, ou quando bota abaixo, que significa que eu tenho uma solução inteira, e se o problema for de minimização, a gente inverte. Então, a gente vai ver um exemplo agora. Aqui ele fala, a lista é a lista dos nodos ainda não explorados, né? Aqueles para os quais ainda não se calculou a relaxação de programação linear. Z com a barra acima, né? Z barra acima é o valor do limitante superior do iésimo nodo. Né? No momento da escolha do nodo, como a RPL ainda não foi resolvida, o Z barra, né, superior se for de maximização, inferior se for de minimização, ele pode ser estimado. Tá? Aí como que ele é estimado? Ele é estimado sendo tão bom quanto o seu nodo pai. Então, ele diz aqui, a forma que usaremos é tomar o valor da RPL do nodo pai. No exemplo, eu vou mostrar para vocês como funciona isso. O Z barra, né, acima, é o limite superior para a solução ótima ao longo das iterações, né, sendo o valor do maior limitante dentre todos os vértices da lista de não explorados. Esse é o Z barra acima, ele é um valor fixo. Né? O anterior era o Z barra Izinho, onde I ele representa o iésimo nodo. Então, cada nodo tem um limitante, né?
superior no caso de maximização. Então, cada um tem o seu. O Z barra, né, que a gente vai usar para calcular gaps, ele é um só. E ele é o valor do maior limitante no problema de maximização, do menor o de minimização. Aí não é Z barra acima, é o Z barra abaixo, se for minimização. E eu digo que ele é um valor só, mas ele não é fixo. Tá? Ele é um valor só, quer dizer, dentre todos os Z's que eu tenho, eu vou ter apenas um deles, que é esse Z barra, mas ele pode ser alterado ao longo das iterações. Então, ele pode mudar. Tá? Então, a gente também vai recorrer a uma avaliação dele a cada iteração. Né? Mas cada nodo tem o seu. Tá? O limite superior, né, que é o maior valor, é o maior limitante dentre todos não explorados, conforme eu for excluindo nodos da minha lista, esse Z ele pode sofrer alterações. Tá? Então, tem que ter isso em mente. O Z barra abaixo, né, o Z underscore aqui, né, ele é um limite inferior, né, para a solução ótima. Então, sendo o valor da solução incumbente. Então, a gente só vai colocar valor abaixo do nodo quando a gente quiser representar uma solução ótima local. Aí a gente vai ver isso lá. Aí ele fala que isto é o valor da melhor solução inteira, né? Incumbente ou candidata a ótima. Ela é um sinônimo de uma solução inteira viável até o momento, até aquela iteração. Então, vocês vão ver valores abaixo do nodo quando for um problema de maximização, e acima quando for de minimização. Essa inversão tem que ficar clara para vocês. Em qualquer iteração, o gap dual é calculado como a diferença do limite superior, Z barra, né, a barra acima, e o Z barra abaixo. Essa distância. Né? A distância entre o melhor limitante, maior no caso de maximização, menor no caso de minimização. Ele também pode ser chamado assim, tá? De melhor limitante. Menos a solução candidata ótima ou incumbente. Então, isso é o gap dual. Né? Funciona para qualquer caso. Aí, só lembrando, né? Se eu não tenho solução incumbente ou candidata ótima, aí eu não tenho como calcular gap dual. Né? Aí, se ele perguntar, eu estou no primeiro nodo, ainda não achei solução candidata ótima. Qual que é o gap dual? Não tem ainda. Né? A gente ainda não calculou. Então, isso aqui dá uma noção a mais para vocês do que é gap dual. Aí, ok. Né? Isso está lá, eu vou pedir para vocês lerem depois com calma, depois revisitem, né, esse vídeo, se for o caso, para ver se fica mais claro, mas leiam com mais calma esse fluxograma para ficar claro. Aí, ok, isso fazia parte dos avisos e a introdução para a aula de hoje. Aí eu vou colocar agora o arquivo da aula 4. Quem tinha dúvidas era a Raquel, né? A Raquel está aí? Oi, sim, estou aqui. Tá, então eu vou colocar para a gente o arquivo aqui, Raquel. Aí a gente conversa melhor. Até aqui, desse fluxograma, alguém tem alguma configuração? Alguma configuração? Alguém tem alguma consideração? Ficou mais claro? Breno, boa noite. Oi, boa noite. Eu estou com algumas dúvidas, mas eu vou deixar para perguntar quando você estiver fazendo o exemplo.
Tá, pode ser. Em relação a isso daí, mas eu acho que até para eu saber te perguntar melhor, eu acho que vai ser melhor no exemplo. Tá, beleza. Deixa eu achar o exemplo aqui. Exemplo 4. No chat também não tem nada. Qualquer coisa a gente volta para o fluxograma depois. Ok, vamos lá. Então, para a Raquel, onde que a Raquel parou e qual foi a dúvida que você tinha falado lá no começo da aula de seleção, que não ficou claro para mim? Eu parei no nodo 2, né? Que divide entre o 5 e o 6. Tá, nodo 2. Porque eu já fiz o lado esquerdo, né? Que deu 1, o 3 e o 4. Aí quando chega no 2, que divide para o 5 e para o 6. Essa foi a parte que eu fiquei um pouco na dúvida. Tá. Você chegou a resolver o nodo 2? Sim, eu resolvi. Resolveu, Que né? deu... O Z deu 14 sobre 3, né? Que se Isso, fosse 14 dividir sobre daria 4,67, mais ou menos. 66, 66. isso. Tá. Aí, onde você empacou aqui, o que você não conseguiu avançar? Então, a minha dúvida é porque, pelo que eu estou fazendo, né, a gente pega um número, se fosse um número abaixo, um número acima, né? Então, eu pegaria, como eu dividi, deu 4,67, eu pegaria 4, 5. Mas pelo meu gráfico, não sei se eu fiz o gráfico errado também, pode ter sido isso, deu o meu valor, a linha passava em cima do 3 e... Não, deu uma quebrada entre 3 e o 4, né? Mas como a minha reta deu... Desculpa, minha reta não. O nodo 5, né, seria 4 e 5, aí eu falei, mas o meu gráfico deu de 3, né? Deu 3,64, não deu 5. Eu falei, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Aí eu não sei se isso tem a ver com o gráfico. Não sei se eu soube explicar muito bem. Sim, sim, sim. Não tem a ver com o seu gráfico, não. Foi a interpretação da disjunção que você tomou. Ó, quer ver? Vamos lá. Aí eu Você fiquei estava falando nessa para dúvida mim, que... você falou para mim, ó, antes disso, vamos lá, o par ordenado é 2, 8 terços. 8 Isso. terços, 2,66. 2,6. E o Z, 14 terços, aproximadamente 4, 4,67. Dá 4,6666. 4,666. Aí você está dizendo que você usou o 4,666 para escrever a disjunção, né? Isso, Entre 4 e 5. isso. 4, 5. Então, mas não é isso que o algoritmo faz. Tá? O que a gente particiona aqui, em duas disjunções, é o valor da variável. Então, da variável fracionária, que é o 2,6. Entendi. Então, a disjunção que, que você vai escrever aqui é o x2, né? Então, é x2 maior ou igual a 3, né? De um lado, e do outro lado, x2 menor ou igual a 2. Aí você tira a parte entre 2 e 3, que é a fracionária do espaço de solução. Então, você tem que colocar essas disjunções entre menor ou igual a 2 e maior ou igual a 3. E não menor ou igual a 4 e maior ou igual a 5. Eu tava pegando o valor de Z, então não é, são os X1 e X2, né? Então, Aí agora, outra pergunta, né? Você fez a mesma coisa para os outros nodos? olha, deixa eu ver aqui, só Confere 3,5, fiz, eu peguei, para mim lá. eu peguei, posso ter errado nisso.
É tanto Então, que no 3 para mim, deu como Z um número inteiro, deu 3. Aí por isso que eu pulei para o 4. E aí eu já vi que o 4 para mim tinha dado como que não tinha, né, o valor. Aí por isso que eu pulei para o 2. mas o seu nodo 1 deu quanto? O Z e o... O Z deu 7/2, né, que dá 3,5 mais ou menos. E os valores de... X1 e X2 deu 1 e 5/2. Eu acho que eu devo ter misturado uma parte Vamos ver certa aqui. com uma parte errada. Acho que eu devo ter É, confundido 5 meios, 2,5, outros 7 meios, isso. 6,5. Alguma coisa pode ter dado sorte aqui, né? Você deu Uhum. sorte numa, Pode ter sido numa lógica alguma dessa. conta. É. Entendi. Mas não pode usar o Z, não. É o valor do Ah, X. tá. Então eu vou Então, ter. volta lá Uhum. para o nodo 1 e coloque essas disjunções, né? É do 2,5. Então, ao invés de entre menor que 3, menor ou igual a 3 e maior ou igual a 4, você tem que escrever essas daqui, ó, x2 menor Uhum. ou igual a 2, porque é 2,5. Deixa eu colocar Tá. aqui. Era quanto? Era 1 e 2,5? Isso. Então, 1 e 2,5. Aí a disjunção que a gente vai escrever é excluir o 2,5 do espaço de solução. Então, menor ou igual a 2 Uhum. e maior ou igual a 3. Tá, entendi. Aí Vou fazer. corrige isso lá, né, para ficar bastante mecânica essa lógica, para na prova só reproduzir. Uhum. Tá bom. E se atentar a isso, né, que não é o valor do Z. Com certeza o valor do Z aqui, talvez eu errei alguma conta aqui, fui achando, sei lá, devo ter botado um número e achei que estava certo e fui seguir na ordem, né? É, Vai descendo, acabou dando certo no, até um pedaço. Aí até um quando pedaço. chegou no 2, quando eu vi que deu 4 e 5, eu falei, não tem como. É. Tá, Não, vou tranquilo. refazer depois. Aí eu vou tentar não passar muito daqui, Uhum. né? Eu não sei se os outros colegas tentaram, mas aí se você não quiser ver, aí eu até te aviso, olha, eu vou adentrar em algumas soluções aqui, eu vou pedir para você não ver, se for o caso, aí quando a gente voltar, aí eu falo de novo, né? Para você tentar. Não, para mim sem problema. É bom que até tem um exercício 2 e 3 também, então qualquer coisa eu tento fazer no Tem 2 e mais. 3 depois. É. Pode ser. Aí a gente vai conversar um pouquinho a mais aqui. Tá bom. Obrigada. Ah, a Maria Natália colocou, eu tenho uma dúvida em relação ao gráfico, eu posso levar papel milimetrado para fazer o gráfico? Não, não pode, Maria. Vocês têm que realizar as provas com né, as folhas de prova que o CEDERJ oferece. Tá? Eu sei que ficaria mais simples, né? Esse papel ajuda a, a fazer o gráfico em escala e tal, vocês ganhariam tempo, mas não pode. É um processo próprio deles, não pode levar papel nenhum, tem que ser o que eles oferecem. E até isso a gente vai ver mais ou menos, né, para não ter alguns problemas que além desse tem decorrido das questões de branching bound. Mas aí depois eu vou botar em uma árvore específica aqui para a gente conversar dele. A Isabela falou que tinha dúvidas também. Pode falar, Isabela. Então, eu também peguei esse exemplo aí para tentar refazer. E tem muita coisa assim, na minha mente está bem nublada. Eu entendi, assim, por esse desenho, a gente resolve a. Primeiro a gente tem que pegar o PPL, certo? Não vai direto não vai direto pro problema inteiro. Primeiro a gente pega o PPL. Aí tá, tudo bem. Aí eu começo a resolver. Aí, pelo material, por enquanto, a gente está usando o método gráfico.
desenhei lá as restrições, desenhei lá a função objetivo, beleza. A minha dúvida é, quando começa a fazer essa questão dos nodos, os nodos são as possíveis soluções, correto? Sim, sim, sim. Vai, continua. Ah, então os nodos são as possíveis soluções. Quando desenhar os nodos, aí no exemplo está colocando o valor, no caso, da possível solução ótima do lado de fora do círculo. E embaixo, nas linhazinhas, eu tenho os prováveis os valores. Aí tem hora que está x1, tem hora que está x2. Eu queria entender como sei qual x que eu vou considerar, qual variável que eu vou considerar. Critério para isso. E outra coisa, quando a gente faz esses cortes, primeira coisa, quando a gente vai fazer a relaxação, como que eu sei qual restrição eu posso relaxar sem que isso interfira no problema, na solução do problema, sem que modifique a situação do meu problema? Aí tá. Aí volto de novo para essa questão dos nodos. Quando eu aplico esse algoritmo do branching bound, não sei nem falar isso. Assim, como que eu sei que, por exemplo, eu tenho que parar eu tenho que fazer esse corte aí entre o 4, aliás, entre 1 e 2. No X, acredito que deve ser X1 aqui embaixo, na horizontal. Entendeu? Qual o critério? Isso para mim não me parece. Alô, Isabela? Estou ouvindo. Tá, vamos lá. Vamos por parte, né? Tudo que você perguntou na parte final, ele realmente envolve critérios, tá? Isso é definido pelo enunciado. Algumas coisas são de fato definidas pelo enunciado, algumas outras não ficou claro para você, né? Em termos da seleção ali de qual das variáveis se ramificar. Aí eu vou usar alguns termos, né, para que daqui para frente a gente use como jargão, né, como consenso, né, do que cada coisa é. A primeira parte que você perguntou diz respeito também do que eu disse que a gente ia conversar, né? O que era cada elemento acima e abaixo, né? Os valores, aqui não tem, mas nos gabaritos tem, né? Porque esse arquivo ele é um pouco mais antigo. Tem as indicações das podas. Então, eu vou tratar isso agora, mas o que você perguntou dos critérios, vamos ver se tem aqui. Eu acho que aqui não tem o enunciado, não. Não tem. Mas a primeira resposta está aqui. Então, ele vai te dar lá maximizar Z ou minimizar Z sujeito a. Aí tem algumas restrições e as restrições, né, o campo em que as suas variáveis estão atreladas, ele vai ser o campo dos inteiros, né? Ele vai te dar um problema P em que a solução do problema Pzão, né, ele quer uma solução inteira. A gente não consegue resolver ele diretamente, né, para valores inteiros. Então, a gente primeiro relaxa ele, né, tira as restrições de integralidade e resolve ele como se as variáveis estivessem no campo dos reais, né? Maior ou igual a zero,
sem a necessidade das soluções serem inteiras. Então tem que lembrar, né? O problema, ele pede ser inteiro, então são os pontos em preto dentro do espaço de solução em azul, esse é o espaço de solução. As soluções do problema P, que não está aqui, mas do problema T, são os pontos inteiros. Então, tenho vários pontos inteiros. O que está dentro está nesses pontos pretos. Tem alguns em cima do espaço de solução, mas a solução do problema P são os pontos. São os pares ordenados. E não todo o espaço em azul. Só que a gente não consegue resolver diretamente. Então, a gente relaxa. A relaxação leva esse espaço de solução em azul. É isso daqui. Só uma pergunta. Não, já até entendi. Eu vou falar, mas eu ia perguntar se os pontos das retas que fazem as restrições também fazem parte. Mas não faz parte porque aí, como elas estão inclinadas, elas não estão em números inteiros, né? E aí, então, não faz parte, né? Mas se tivesse algum ponto da reta que fosse número inteiro, aí poderia fazer parte do conjunto de soluções. A resposta é depende. Aqui não, né? Aqui a gente não tem as interseções em pontos inteiros, mas poderia ter. Tá? Poderia ter. Então, as fronteiras, né? As interseções onde forma bico, eles são as prováveis soluções do problema relaxado. Aí eu até coloquei para vocês aqui, lá na época, né, essas indicações, porque quando a gente resolve lá em PO1, a gente pode fazer, né, determinar cada interseção onde a gente tem, onde a gente forma bico, e esses são os possíveis valores, né, para o problema relaxado. Então, basta calcular os E's para eles, né? Os valores da FO, de cada número aqui, do número 1, que é 0, porque x1 é 0 e x2 é 0. Então, o Z daqui é 0. Aí eu vou calcular o Z do 2, o Z do 3, o Z do 4. Onde o Z ele representa o valor da FO. Tá? Simplesmente a substituição de cada valor dos pares ordenados em cada ponto desse. Eu posso encontrar a solução de qualquer RPL assim, né? Pela interseção dos pontos. Se o problema for de maximização, eu pego o maior desses E's aqui. Se for de minimização, eu pego o menor desses E's, que vão de 1 a 4 aqui. Mas podem ser vários, dependendo de quantas interseções eu tenho. Então, você pode calcular assim. Essa é uma forma de se calcular. A outra forma é pelo gradiente da FO, que aqui é 1, 1. Então, é x1 mais x2. Então, o que é o gradiente, né? Eu vou ver, né, para onde a minha função de otimização, né? A minha função que representa a minha FO, eu vou direcionar ela no meu gráfico. Aqui tem a direção 1, 1. Aí eu vou determinar as curvas de nível, né, de acordo com essa função, que é x1 mais x2. Aí, com ela, se eu apontar na direção certa, 1, 1 aqui, eu posso ir perpendicularmente a ela, né, começando do ponto de menor valor que eu tenho, aí eu vou perpendicular ao 1, 1. Vou colocar aqui algum lápis. É isso aqui que eu estou querendo dizer. Tenho o 1, 1 aqui. E essa seta que eu coloquei aqui, ela representa essa direção. Então, eu vou tirar de cima, já que a seta faz esse papel. Essa é a direção do meu gradiente, da minha FO. Aí a direção pode ser, né, para um lado ou para o outro, se o problema for de maximização ou de minimização. Como é de maximização, eu estou indo do ponto de menor valor
para o maior. Senão, ao invés de ir na direção da seta que eu coloquei, estava na direção contrária, que era essa aqui. Tá? Não é isso. Eu estou indo na direção da seta. Então, se eu consigo traçar isso, né, eu posso caminhar na direção do gradiente e não fazer mais conta nenhuma. Isso aí, perpendicular ao gradiente, ó, perpendicular a ele, que representa cada curva de nível, que é o que está em vermelho aqui. Então, perpendicular a essa setinha, eu vou chegar na minha solução ótima e relaxada, que é o ponto mais longínquo perpendicular ao gradiente, a setinha. Então, eu vou, primeira curva de nível aqui. Vamos zerar de novo. A primeira curva de nível, na verdade, está no 1, aqui, né? A primeira curva de nível está aqui, a segunda está aqui, a terceira. Aí eu posso descrever quantas eu quiser. Mas seria mais interessante ver onde bate, né? Onde forma bico. Então, primeiro bate no 1, depois vai bater no 2, né? Porque está entre essas duas curvas de nível aqui. Aí depois vai bater lá no 4, ó, porque está entre essa curva de nível e essa daqui. Aí, por fim, né, é o ponto mais longínquo, perpendicular ao gradiente, é o ponto 3. Então, aqui eu já sei, né, por definição, que é a solução ótima relaxada. Eu não preciso nem calcular o Z1, Z2, Z4, só calculo o Z3. Aí eu vejo, o Z3 ele é a interseção dessa desigualdade aqui com essa daqui. Aí eu só faço essa continha, né, sem ter que calcular todos eles. O problema disso é que o teu gráfico tem que, talvez, né, ou quase sempre tem que estar em escala para isso funcionar. Mas eu já fiz vários problemas em que você consegue desenhar esse gráfico, em que você siga uma lógica de distância razoável entre cada ponto. Então, a distância do 0 para o 1 não precisa ser desse tamanho todo, pode ser menor. Então, desde que tenha uma distância razoável no meu gráfico em formato de rascunho, isso aqui funciona, tá? Eu vou calcular na direção que eu fiz mais ou menos a distância deles, vai dar a mesma resposta como se eu tivesse feito numa folha milimetrada. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Mas tem gente que prefere não fazer. Então, tem essas duas formas de vocês obterem cada RPL que vocês vão ter que fazer. Não tem jeito. Né? Então, ou esboça dessa forma, porque às vezes também pode vir uma restrição que eu tenho valor de 10, valor de 27, valor de 33. Então, tentar desenhar isso em escala na prova, com régua e esquadro, talvez dê muito trabalho e, né, vocês vão perder muito tempo. Talvez não valha a pena. Alguns alunos já relataram isso também. Tenta fazer a coisa em escala e acaba perdendo muito tempo. Não tem necessidade disso, né? Mas quem se sente mais confortável que quiser fazer, pode fazer. Pode levar a régua e esquadro, sim. Aí pode sair pelo gradiente, né? São essas curvas de nível em vermelho aqui, já sai direto na resposta. Ou calcular cada Z aqui, que é a maneira mais intuitiva. Vai calcular cada Z, vai perder um pouquinho só a mais de tempo, que talvez nem vai perder, porque, né, você não vai perder o tempo de fazer tudo em escala, né? Vai esboçar ele e vai calcular cada um deles. Calculou, se o problema é de maximização, é o maior Z aqui. Aí, o maior Z, aí eu tenho que fazer essa continha de interseções aqui, que está logo abaixo. Vou mostrar aqui. Essa aqui, ó, que é a interseção das duas retas. Aí eu acho meu x1, acho meu x2.
esse valor é a solução ótima do problema relaxado do nodo raiz. Que aqui a gente chama de nodo raiz, nodo zero, nodo de relaxação de programação linear. É o nodo zero. Aí ele deu esses dois valores. Aí, daqui para frente, são passos mais importantes. Aí eu vou parar agora e vou perguntar. Até aqui, alguma dúvida do que eu fiz e o que eu... Não, isso aí basicamente eu entendi, que é até a parte que a gente estuda lá em PO1. Agora, talvez o que eu vou perguntar, talvez é o que você vai também falar mais na frente. Quando eu vou fazer a relaxação desse problema, por exemplo, eu só tenho duas restrições. O problema só me dá duas restrições. Eu simplesmente considerar as variáveis como inteiras. Aliás, eu simplesmente desconsiderar a restrição das variáveis serem inteiras. Eu já estou fazendo a relaxação? Sim, Ou obrigatoriamente eu tenho que descartar uma... Desculpa, te interrompi. Ou obrigatoriamente eu tenho que descartar uma restrição, assim que o problema dá, uma restrição de desigualdade. não. O que a gente faz é a conversão de um problema inteiro para um problema linear puro. Alguns autores chamam assim, né, de problema linear puro. O que a gente faz é a relaxação dessa condição dele ser inteiro, que alguns autores chamam de relaxação de integralidade. Eu vou colocar por escrito aqui, já que a gente tem elas aqui. Então, o problema está assim, já que o gradiente era 1, 1, vamos colocar. Então, no enunciado está lá, ó, maximizar z igual a x1 mais x2. Sujeito a essas desigualdades aqui. Menos 2... menos 2x1 mais 2x2 menor ou igual a 3. 7x1 mais 3x2 menor ou igual a 22. E x1 e x2 pertence a z. Z positivo, acho que é asterístico, porque eu também considero zero. Então, mas na verdade pode estar assim, ou pode estar simplesmente assim, ó, né? Ou, né? Para ficar mais simples, x1, sei que não está muito fácil hoje não, x1, x2 maior ou igual a zero e inteiros. Né? Então, é o conjunto, né, onde eu tenho as opções discretas 0, 1, 2, 3, 4, até n. Né? Então, é isso daqui. Esse é o problema P que eu estava falando lá. Eu quero a solução de P, que considera essas desigualdades e a condição delas serem inteiras. Só que para resolver isso direto a gente não consegue. Então a gente usa o método Branch-Bound, que é baseado, né, o método Branch-Bound baseado em programação linear. Então eu vou relaxando, né, eu relaxo as condições inteiras e eu vou incluindo disjunções que tiram as porções, né, as áreas do gráfico em que eu tenho opções não inteiras, né, eu simplesmente vou recortando ela com as disjunções. Então, a etapa que eu estava dizendo que a gente faz no nodo raiz é de relaxação de P, ou de relaxação da integralidade, que é essa parte aqui, inteiros.
Então, eu desconsidero ele ser inteiro. Eu só resolvo ele como sendo um problema linear puro. Então, x1 e x2 só são maiores ou iguais a zero dentro das demais desigualdades que o problema solicita. Então, eu só estou desconsiderando isso, só a integralidade. Eles não são mais inteiros. Aí eu resolvo como se fossem problemas lineares puros, só que pelas desigualdades que eu vou adicionando, eu vou fatiando o espaço de solução original até que ele, em algum momento, ele vai ter as interseções das desigualdades e, no limite, ele vai ter que me dar pelo menos um ponto. Então, na pior das hipóteses, ele vai me dar uma interseção, por exemplo, x1 menor ou igual a 3 e x2 menor ou igual a 1. Então, ele vai me dar a interseção 3, 1, que é o ponto. Então, é isso que ele vai fazendo iteração a iteração. Até que na pior das hipóteses, eu vou fatiar tanto que ele vai chegar num ponto. Ele quase nunca vai chegar num ponto, ele vai chegar quase sempre numa reta. Num segmento de reta, perdão, né? Em que aí eu vou ter algum ponto de máximo ou algum ponto de mínimo. Mas na pior das hipóteses vai ser essa. Então, ele vai chegar no ponto que eu quero, através desses recortes. Mas o que eu faço no nodo raiz é a relaxação da integralidade. É só isso. Eu não tiro nenhuma outra restrição. Ok? Ficou mais claro agora? Perfeito, entendi. Tá, então vamos lá. Aí daqui, então, aí a gente foi, resolveu aqui, né? Isso aqui vocês já sabem resolver, lá de PO1, vocês fizeram isso lá. Aí como que a gente resolve, se eu já sei que a interseção é no ponto 3, eu resolvo esse sisteminha aqui, né? Vou achar x1, vou achar x2, sei que é 7,4, sei que é 13,4. Então, esse valor que é dado do ponto aqui, 7,4, 13,4, ele é a solução ótima do problema relaxado. De qual problema relaxado? O do nodo zero, o do nodo raiz. Do problema que a gente chama de solução de relaxação de programação linear. Esse nome vai ter que ecoar como mantra, porque diversas perguntas vêm dele, porque esse nodo é extremamente importante, ele serve de parâmetro para análises que vêm depois, porque a gente compara essa solução, que é a solução com relaxação da integralidade, com a solução inteira. Então, por isso que ele é um nodo especial, ele tem esse nome, nodo raiz ou nodo de relaxação de programação linear, nodo de RPL. Tá? Mas todos os outros nodos, a gente também faz soluções de relaxação de PL também deles. Mas esse nodo, ele é o mais importante por isso, tem esse nome por isso. E a gente vai usar esses nomes como referência a esse nodo, ao nodo zero. A primeira resposta que a gente dá quando a gente está resolvendo esse tipo de problema, que é o nodo raiz. Eu, particularmente, chamo de nodo raiz. Então, eu calculei, tá? E essa resposta, ela não acaba aqui, tá? Em provas eu vejo muito. O aluno vai, resolve aqui e acha que essa solução ótima aqui é a solução do problema original. Não é. Ela é a solução ótima do problema relaxado, do problema de RPL. Que aí deu 7 quartos, 13 quartos. Associado ao valor de x1, 7 quartos e 13 quartos, né? X1 é 7 quartos, x2 é 13 quartos, eu tenho o valor associado na FO, que é o Z. Que aqui ele pode ser chamado de Z do nodo 0, Z0, Z do nodo raiz ou Z de RPL, Z de relaxação de programação linear, que é 5. Esse 5 veio da onde? Esse 5 veio da substituição no valor do gradiente, ou da FO, que é o Z. Não é maximizar Z? Maximizar Z igual a x1 mais x2? Quem é esse Z aqui que aparece? Esse Z de RPL. É a substituição desses valores lá. 7 quartos mais 13 quartos. Não dá 20 quartos?
dividiu, deu 5. Então, o z do nodo raiz é 5. Quem é o z? Esse z aqui, como é um problema de maximização, ele é um limite superior. É o que a gente chama de limitante superior do nodo raiz, que é um problema de maximização. Então, o valor, né, o maior valor dele, né, para esse nodo 1, ele vai ser 5. Aí, por que vai ser esse valor? Lembra que eu tinha falado aqui que eu não tenho outros valores que o z daqui pode assumir? O menor é 0, mas o maior é esse. Então, é um limite superior para o cálculo desse problema nesse nodo. E que, se eu considerar para os próximos nodos, ele não vai ser maior que 5 e não vai ser menor que 0. Então, aqui, eu até poderia dizer que o menor valor, que o limite inferior dele poderia ser 0. Mas a gente não faz isso. Aí eu vou dizer que é mais por conta de convenção que de outra coisa. Porque, de fato, ele não vai ser menor que 0, porque x1 e x2 são zeros. Mas a gente acaba não colocando isso explicitamente, tá? A gente considera como menos infinito, né? Se está de 5 e 5 é o maior valor, não é mais infinito, porque 5 é o maior valor. A gente começa, né, com limite superior e inferior, né, sendo mais infinito e menos infinito. Aqui eu já achei é 5. Né? Para o limite superior não é mais infinito mais. Mas, por convenção, a gente não adota o limite inferior, porque a gente usa o limite inferior como representação da solução incumbente. Tá? Aí eu cheguei aqui. Então, já sei o que é esse z barra aqui, por que está esse z barra, e ele é um limite superior, e a gente vai representar ele em cima do nodo, por isso que é um limite superior, é superior ao nodo aqui, e o inferior seria embaixo. Né? Que aí seria, né? Seria mais infinito menos infinito. Tá? Então, z barra i aqui, com i igual a 0, e z barra abaixo, eu não lembro como que os autores chamam aqui, se é sobrescrito, para i igual a 0. Então, superior e inferior. Como o problema de maximização, ele é superior, vai estar acima. Se fosse de minimização, aí era o contrário, era 0, aí seria 5 aqui, se fosse de minimização. E todos os valores do z, os limitantes que seriam representados, seriam abaixo, porque é limite inferior. Então, é isso que estava lá naquele fluxograma que a gente viu antes. Então, por isso, as representações acima e as representações abaixo. Limite superior, limite inferior. Aí, uma das dúvidas da Isabela. Cheguei aqui, como que eu vou saber qual deles, né? Qual das variáveis que eu tenho que ramificar? Né? Qual delas que eu vou colocar como valor no ramo da minha árvore? O x1